No vídeo de hoje vamos falar sobre correntes elétricas e temos aqui um enunciado que diz o seguinte: no circuito a força eletromotriz da fonte é igual a 200 volts. A resistência 1 é igual a 60 ohms e as resistências 2 e 3 são iguais a 30 ohms. Encontre a tensão na resistência 1 dada a figura. Muito bem, nos é dado esta figura e o problema pede-nos para calcular a tensão 1 na resistência 1. Então, a nossa força eletromotriz é igual a 200 volts. A nossa resistência 1, 60 ohms. E as resistências 2 e 3 são iguais a 30 ohms. E então vamos calcular a tensão 1. Muito bem, para resolvermos este problema, precisamos ter noção de ligações em séries e ligações em paralelos. As ligações em série são percorridas pela mesma corrente elétrica. Isto significa que nas ligações em série as correntes elétricas são a mesma. Isso significa que a intensidade da corrente elétrica total será igual à intensidade da corrente elétrica 1 e será igual à intensidade da corrente elétrica 2 e assim em diante. Na ligação em série, as tensões somam-se. Então, a tensão total será igual à tensão 1 mais tensão 2 e assim em diante. E as resistências também somam-se. Teremos resistência total, neste caso, será igual a resistência 1 mais resistência 2 e também assim em diante. Já na ligação em paralelo, os resistores encontram-se ligados ao mesmo potencial. Ou seja, na ligação em paralelo, o potencial elétrico é o mesmo. Então, a potência total aqui será igual a potência total 1 e será igual a potência total 2 e assim em diante. Neste caso, os casos dos resistores na associação em paralelo é obtida quando eles estão ligados, de modo que a corrente elétrica divide-se. Neste caso, na associação em paralelo, as correntes elétricas dividem-se, não são a mesma. Então, para resolvermos este problema, vamos primeiro resolver esta parte que está em paralelo. Como sabemos que esta parte está em paralelo? Porque vimos aqui que as correntes elétricas dividem-se. Muito bem. E então, para calcularmos, vamos a nossa resistência, vamos colocar a fórmula da ligação em paralelo, das resistências das ligações em paralelo, que é o inverso, 1 sobre a resistência mais 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Vamos supor que a nossa resistência total em paralelo aqui será igual, ou seja, é a nossa resistência A. E então vamos encontrar o valor desta resistência A. Neste caso teremos 1 sobre resistência A, que será igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30, fazendo aqui a operação fracional para termos os denominadores comuns, obteremos que a resistência A será igual a 3 sobre 60. Isolando a nossa resistência A, e então teremos o valor de 20 ohms. Muito bem,
Como já obtemos nosso valor da resistência A em paralelo, estamos em condições de encontrar também a outra resistência. Neste caso, a nossa figura muda, e então teremos uma outra figura. Neste caso, teremos uma figura que vai ser representada mais ou menos assim. Temos aqui a nossa força eletromotriz, e temos aqui a nossa resistência A, e temos aqui a nossa resistência 3, e a nossa figura vai estar representada mais ou menos assim. Como falamos que na corrente em série as correntes elétricas são a mesma, neste caso aqui temos uma ligação em série. Ou seja, podemos fazer o somatório direito das resistências. Então, a nossa resistência total será igual à resistência A mais resistência 3. Então, a nossa resistência total será igual a resistência A, 20, mais resistência 3, que é igual a 30. E teremos um valor de 50 ohms. Muito bem, então calculamos a resistência total desta nossa figura. Mas o exercício nos pede para calcular a tensão na resistência 1. Então precisamos da fórmula da força eletromotriz, que diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão inversamente proporcional às suas resistências. Ou seja, a corrente elétrica total será igual à força eletromotriz sobre a corrente elétrica total mais a resistência interna. Como na figura não temos resistências internas, então podemos eliminar. E então aqui teremos o valor de resistência, ou seja, força eletromotriz será igual a resistência total, e teremos o 200, e teremos aqui a nossa resistência total de 50. Então a nossa intensidade total será de 4 amperes. Muito bem, então temos aqui o valor da nossa intensidade total. Neste caso, vamos aplicar, ou seja, a fórmula da diferença de potencial. Então, a força eletromotriz será igual ao somatório das nossas tensões. Ou seja, a força eletromotriz será igual à nossa tensão 1 mais a tensão 3. Por que não colocamos a tensão 1 mais a tensão 2? Porque se virmos bem, como já falamos, na ligação em paralelo as tensões são as mesmas. Então, a tensão que tiver aqui será a mesma que tiver aqui. Logo, as tensões aqui nesta ligação em paralelo é a mesma. Então, a força eletromotriz será simplesmente a tensão desta ligação em paralelo mais esta tensão. Então, por isso é que não repetimos. Muito bem, então, continuando, temos aqui mais um pormenor. Se virmos bem aqui nesta ligação, eles estão em série. Isto significa que a tensão, ou seja, a intensidade da corrente elétrica total é a mesma intensidade da corrente elétrica 3. Então, esse é mais um pormenor. Isso significa que a intensidade da corrente elétrica total
é igual à intensidade da corrente elétrica 3. Por quê? Porque aqui eles estão em série. Nós falamos que na ligação em série, as resistências, na ligação em série, a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é a mesma. Por isso aqui podemos entender que a intensidade da corrente elétrica total também será igual à intensidade da corrente elétrica 3. Sabendo da fórmula da primeira lei de Ohm, então temos aqui intensidade, vamos só colocar aqui, intensidade da corrente elétrica, tensão sobre 3. Neste caso, intensidade 3, tensão 3 sobre corrente elétrica 3. Vamos isolar a corrente elétrica 3 para substituirmos aqui. E então teremos tensão 1 será igual a corrente elétrica 3 vezes resistência 3. E então aqui a nossa força eletromotriz vai ser igual a tensão 1 mais intensidade 3 vezes resistência 3. E então estamos em condições de achar a tensão 1. Neste caso teremos a tensão 1 será igual a força eletromotriz menos a tensão 3 vezes a tensão, ou seja, a resistência 3. E então teremos a tensão 1 será igual a força eletromotriz 200 menos a intensidade da corrente 3, que é a mesma coisa que a intensidade total, que é 4, vezes a resistência 3. A resistência 3 é de 30. E então teremos 200 menos 120. E teremos o valor de 80 volts. Muito bem, então podemos concluir que a tensão da corrente elétrica 1, que é a mesma tensão da corrente elétrica 2, é igual a 80 volts. Então podemos escrever aqui tensão 1, que é igual a tensão 2, é igual a 80 volts. Este é o valor do nosso problema. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.